tá começando as análises dessa quarta-feira de Brasileirão, de Champions League, de Europa League e também de Copa da Rússia, junto também com Liga da África do Sul, tá? Eu vou analisar todos esses jogos aqui para você nesse vídeo. Espero que te ajude bastante a aumentar a sua assertividade. De antemão, já peço para que você se inscreva no canal e curte esse vídeo, porque quando você curte esse vídeo, o algoritmo aqui do YouTube entrega para mais pessoas que gostam de apostar assim como a gente, tá? E meu intuito aqui é poder aumentar a sua assertividade. E no final do vídeo, se você ver que esse vídeo agregou muito para você, escolha 2 amigos seus que sempre vocês conversam sobre futebol e que também gostam de apostar e compartilhe com eles. A minha intenção aqui no YouTube não é ganhar nada com isso, tá? A minha intenção é apenas realmente trazer uma análise, né, com a visão de um apostador que está há mais de 7 anos no mercado, para poder aumentar a sua assertividade. Só isso, gratuitamente, tá? E gratuitamente também tem um grupo do Telegram gratuito, Geração Green, onde lá todos os dias eu compartilho 2, 3 apostas todos os dias, tá? Fora apostas também na NBA. É gratuito, você também não precisa pagar nada. Vou deixar aqui o link na descrição, entra e faz as apostas lá que eu mando na Geração Green, tá? Vale muito a pena. Começando com as análises aqui, eu vou começar com o Brasileirão. Esse jogo do Flamengo e Atlético Mineiro não existe, tá? Nós teremos 2 jogos. Atlético Goianiense contra o Atlético Mineiro e Cruzeiro e Flamengo. Eu decidi apostar somente no ao vivo nesses 2 confrontos. Por quê? O Atlético Mineiro e o Flamengo vão ter uma decisão no domingo, né, pela Copa do Brasil. E eu não sei se o Flamengo e o Atlético Mineiro vai entrar com o time titular. Ainda não se sabe. O Flamengo contra o Internacional no Beira-Rio entrou com um time muito misto, né, um time bem mesclado, e mesmo assim deu muito trabalho ao Internacional, quase saiu com a vitória, tomou um empate já nos 88 minutos, né, já no final do jogo, mas deu muito trabalho. E eu vejo o Internacional hoje como uma das melhores equipes do Brasileirão, tá? Nesse segundo turno aí, o Internacional realmente se encaixou e vem conquistando aí muitas vitórias, e é um adversário muito difícil, ainda mais no Beira-Rio. E o Flamengo jogou muito bem com o time praticamente reserva, tá? Eu não sei até que ponto aqui quem vai atuar, quem vai jogar no time do Flamengo. Ainda não saiu nenhuma notícia. Assim como o Atlético Mineiro. Por isso, tá? Por esse motivo, eu decidi atuar no ao vivo e não no pré-jogo no Brasileirão. Nesses 2 jogos do Brasileirão que teremos na quarta-feira. Porque eu não sei quais as escalações, então fica muito imprevisível. Mas na Champions League, nós temos muitas bets. Mas antes de falar de Champions League, eu quero falar aqui da África do Sul, que nós temos um jogo bem interessante, que é o jogo do Mamelodi contra o Polokwane, tá? O Mamelodi está com 6 jogos, 5 vitórias e 1 derrota. A derrota foi justamente para o Polokwane, né? Jogando na casa deles. Agora esse jogo é na casa do Mamelodi. Pelo jogo ser na casa do Mamelodi, eu vejo um favoritismo grande para essa equipe do Mamelodi, que está na busca da liderança aqui com o Orlando, né? O Mamelodi, eu acompanho, né, temporada, já tem 2 temporadas que eu venho acompanhando, essa é a terceira. Eles foram campeões nas últimas 2 temporadas, é o melhor time da África, só que o Orlando Pirates também agora vem jogando muito bem, tá? E vem de 6 jogos, 6 vitórias. Então o Mamelodi não pode vacilar, porque senão o Orlando provavelmente vai abrir uma vantagem bacana aqui, considerável. Então eu gosto de estar a favor dessa vitória do Mamelodi. Você pode utilizar em uma dupla, ou você pode também esperar no ao vivo uma cotação melhor para poder pegar uma cotação maior aqui nesse jogo do Mamelodi. Mas eu vejo um favoritismo para eles, tá? Na Copa da Rússia, o jogo que eu gosto de atuar é o jogo do Zenit. O Zenit vai enfrentar o Grozny dentro de casa, esse é o jogo da ida. O Zenit sabe que vai querer fazer logo o resultado em casa para matar logo esse confronto, né? Então é favorito dentro de casa. E eu gosto de estar a favor da vitória do Zenit aqui diante do Grozny, né? Vale lembrar que o Zenit é uma das melhores equipes da Rússia. Aqui pode até poupar alguns jogadores, mesmo assim é superior. E o Grozny é uma das piores equipes da Liga Russa hoje, tá? É uma equipe que coleciona aí uma sequência muito grande de derrotas, principalmente quando enfrenta adversários mais difíceis, como é o caso aqui do Zenit, tá? Inclusive, o Zenit venceu os últimos jogos que eles se enfrentaram. Venceu de 5-1, 2-1, 7-5 aqui foi nos pênaltis, tá? Pela Copa da Rússia. 2-0 quando atuou em casa. Então, assim, mas os últimos jogos, principalmente o último, foi um 5-1 avassalador pela Liga normal, né? Pela Liga Nacional Russa. Aqui é pela Copa. E como é o jogo de ida? E o jogo de ida na casa do Zenit, eu acredito numa superioridade muito grande, tá?
Besiktas vai enfrentar a equipe do Malmo. O jogo do Besiktas, geralmente, galera, eu gosto muito de olhar para o cenário de gols. Por quê? É um time que tem uma média de gols marcados dentro de casa de 2,20, porém gols sofridos de 1,50. É um time que faz e sofre bastante gols. E isso também tem se repetido nos jogos do Malmo, principalmente fora de casa, né? Aqui, obviamente, eu vejo um favoritismo para o Besiktas, só que eu não confio ainda no Besiktas dentro de casa, tá? Eu não confio, mesmo sendo um jogo dentro de casa, eu não confio, por isso que eu vou deixar para o ao vivo. Mas o mercado de gols eu vejo com bons olhos. Porém, tá pagando 1,17, tá pagando muito pouco esse over 1,5. Outro mercado também interessante é o gol no primeiro tempo, tá pagando 1,28. Mas o ideal é a gente levar para o ao vivo e buscar uma cotação superior, uma cotação melhor, tá? Mas, na minha opinião, o mercado de gols aqui é excelente para essa partida, tá? O time do Besiktas é extremamente ofensivo e é muito falho defensivamente. Partindo para a Champions League, nós temos jogos interessantíssimos. O primeiro jogo que eu quero comentar com vocês é o do Feyenoord contra o Salzburg. O Salzburg não é uma equipe ruim, mas para a Champions League é uma equipe bem abaixo. É uma equipe que tem um elenco bem inferior. Não é à toa que perdeu todos os jogos, tá? E o ponto que eu destaco aqui do Salzburg é que eles, juntamente com o Young Boys, eles não fizeram nenhum gol ainda nesses 3 jogos. Ou seja, está zerado, né? Ambos os times. E defensivamente já tomou 9 gols, assim como o Young Boys. A diferença é que o Slovan tomou 11 gols, né? O Estrela Vermelha também tomou 11 gols. Mas é um time que está muito abaixo. Eu gosto muito dessa equipe do Feyenoord, né? Conquistou uma vitória agora diante do AZ de virada, né? Dentro de casa. É um time muito bom, vai jogar dentro de casa, já conquistou 3 pontos contra o Girona, sabe que precisa vencer esse jogo para buscar estar ali, pelo menos chegar na fase dos playoffs, do play-in, né? Que é o 16 avos que agora abriu na Champions League. Então eu gosto sim de olhar para esse cenário de vitória do Feyenoord, tá? Porque nós estamos falando de uma equipe que ainda não está no nível dessas outras equipes da Europa. Não estou dizendo que o Feyenoord é uma equipe que vai brigar, né, pela competição, mas contra essas equipes inferiores como Salzburg, Young Boys, Estrela Vermelha, Slovan, o Feyenoord está acima, tá? Por isso que eu vejo conquistando esses 3 pontos aqui e é muito importante esses 3 pontos para ele. O Barcelona vai enfrentar o Estrela Vermelha. E aqui, obviamente, a superioridade do Barcelona é gigantesca. O time tem amassado seus adversários, vem de mais uma vitória. E ao que parece é que os jogadores do Barcelona iniciam o jogo numa intensidade tão alta para liquidar logo o jogo. No final de semana agora contra o Espanhol, que é um clássico catalão, os caras simplesmente meteram 3-0 em 30 minutos e liquidou o jogo. E depois ficou tocando a bola e descansando, tá? Aqui o Barcelona sabe da importância de conquistar esses 3 pontos. Eu acredito que também vai iniciar com intensidade muito alta. Eu já mostrei para vocês a defesa do Estrela Vermelha, o quão frágil é, né? Tomando goleadas atrás de goleadas, 11 gols sofridos em 3 jogos. E vai enfrentar simplesmente o melhor ataque da Europa, tá? Então não tem outra. Eu gosto de estar a favor, obviamente, da vitória do Barcelona no primeiro tempo. Acredito em um amasso desde o primeiro minuto. Então gosto de estar a favor da vitória do Barcelona no primeiro tempo. E dá para utilizar a vitória também do Barcelona em alguma duplinha que você queira, tá? Mas eu vejo favoritismo muito grande. Outro mercado que eu gosto bastante e que eu tenho atuado nos jogos do Barcelona, e eu vou deixar um super odds na Bet5, é do Lewandowski, que dá 2 finalizações no gol, tá? Isso geralmente é uma aposta que eu faço e eu deixo com super odds na Bet5 na minha aba do P seguido do Green. Então, entra aqui na descrição, vai ter lá o site da Bet5, entra no site da Bet5, faz o seu cadastro e vai na minha aba, P seguido do Green. Lá vai ter uma série de apostas que eu criei e compartilho com vocês, pagando mais do que a Bet 365. Mas a superioridade do Barcelona nesse jogo é gigantesca. Outro jogo também bem interessante vai ser o jogo do Bayern de Munique contra o Benfica. E aqui eu vejo também um super favoritismo da equipe do Bayern de Munique dentro de casa. Até porque o Bayern de Munique vem de 2 derrotas, né? O Bayern de Munique venceu, tá aqui, ó, nossa senhora, na posição 23, né? Com 3 jogos, 1 vitória e 2 derrotas. 10 gols marcados, sendo 9 gols marcados, né? Em apenas um jogo, que foi contra o Salzburg, né? E tomou 7 gols. Tomou, inclusive, uma goleada do Barcelona. Perdeu para o Barcelona e para o Benfica. O Bayern de Munique, para o Benfica não, desculpa, para o Aston Villa, tá? O Bayern de Munique não pode mais perder pontos. O Bayern de Munique precisa dos 3 pontos. Essa vitória aqui se tornou obrigação. A equipe do Benfica não é uma equipe ruim, é uma equipe que contra-ataca muito bem. Mas o fato do jogo ser na Allianz Arena, né, e a necessidade do Bayern ser muito grande,
eu acredito nessa vitória do Bayern. O Bayern tem um time melhor, coletivamente, individualmente, é um ataque muito forte, e eu não acredito que o Benfica vai conseguir segurar esse ataque. Por mais que tenha conquistado grandes vitórias contra, por exemplo, conquistou uma vitória contra o Atlético de Madrid em casa. Mas esse jogo fora de casa contra o Bayern de Munique é um jogo muito pesado. E vale lembrar que o Benfica vem de derrota por Feyenoord, né? O Feyenoord venceu o Benfica fora de casa. O Benfica precisa sim dos 3 pontos, mas já está com 6 pontos. O Bayern tem uma necessidade maior e joga em casa. Então eu gosto sim de olhar para o cenário de vitória do Bayern. E os jogos do Bayern é sempre bom estar de olho no mercado de gols, tá? No mercado de gols também é sempre bem interessante. Um jogo também bacana que nós teremos é o jogo do Stuttgart contra a Atalanta. E esse jogo eu vejo um jogo favorável demais para gols. São duas equipes extremamente ofensivas, né? O Stuttgart está com a média de quase 3 gols marcados jogando dentro de casa, porém com a média de 1 gol sofrido. A Atalanta também segue uma média muito alta de gols. Eu gosto do over 1,5 para acontecer 2 gols na partida. Gosto também do gol da Atalanta, né? Essas opções são opções mais confiáveis, mas está pagando muito pouco. Né? O golzinho da Atalanta está pagando inclusive bem. E eu não descarto a possibilidade do ambos marcam. Porém, o ambos marcam eu deixei de atuar no pré-jogo por conta dessa cotação. Está pagando em 44. Eu prefiro aguardar no ao vivo e pegar uma cotação superior, pagando pelo menos 1,60. Mas o que eu vejo aqui é um jogo favorável para gols. Os últimos 10 jogos da Atalanta fora de casa aconteceu o over 1,5, tá? E os jogos do Stuttgart também aconteceram o over 1,5 e também o gol HT, o gol no primeiro tempo. Então o mercado de gols é o melhor mercado para esse confronto. Olho no mercado de gols, tá? Olho no mercado de gols. O Shakhtar vai enfrentar o Young Boys. Já vejo o jogo extremamente equilibrado, jogo para a gente trabalhar no live, mais um certo favoritismo para o Shakhtar Donetsk, tá? O Aston Villa vai enfrentar o Clube Bruges. Eu gosto sim de olhar para o cenário do empate, não tem aposta para o Aston Villa, mas eu preferi atuar no ao vivo de acordo com o que está acontecendo dentro de campo. Até porque o Clube Bruges não é uma equipe boba, é uma equipe que até ataca bem. O problema do Clube Bruges sempre é o sistema defensivo, mas é um time que ataca bem. Por isso que eu deixei para atuar no live. Sparta Praga e Brest também é um jogo extremamente equilibrado. Duas equipes ali praticamente do mesmo nível, na minha opinião, ainda mais o Sparta Praga jogando dentro de casa, jogo para levar pro ao vivo. O jogo do Inter de Milão contra o Arsenal, eu já vejo o jogo mais truncado, tá? Eu não gosto de atuar no under na Champions League, mas esse jogo seria um jogo muito favorável para under, porque nós temos duas defesas extremamente fortes, tá? Tanto a defesa da Inter de Milão quanto o sistema defensivo do Arsenal. O under 3,5 pagando em 25 seria uma boa, mas como eu falei, na Champions League eu não gosto de atuar bastante, eu não gosto de atuar no mercado de under, tá? Por isso que eu resolvi ficar de fora desse mercado, mas sim, é um bom mercado para a gente estar de olho. Inclusive, dos últimos 10 jogos do Arsenal, em 8 aconteceu o under goals, tá? Jogando fora de casa, o under 3,5, então é um mercado para se observar. E o jogo do PSG contra o Atlético de Madrid, eu vejo um jogo que muito favorável para escanteios, né? Primeiro, são duas equipes que estão precisando muito da vitória. O Atlético de Madrid em 3 jogos venceu apenas 1, o PSG em 3 jogos venceu 1, empatou 1 e perdeu 2. Perdeu 1, desculpa. O Atlético de Madrid perdeu 2. Então é um jogo que existe uma necessidade extrema de vitória aqui de ambos os times, tá? Por isso que isso torna o jogo ser um pouco mais aberto. Eu gosto desse over 1,5, né? Para esse confronto, porque os dois times precisam da vitória. O empate é ruim para o PSG, o empate é ruim para o Atlético de Madrid. Extremamente ruim para as duas equipes. Então o over 1,5 é excelente para esse confronto. Mas o mercado de cantos também é excelente, até porque são duas equipes que têm uma média muito alta de cantos, principalmente o PSG. O que é que eu vou estar de olho nesse confronto aqui? Se caso o PSG sair atrás do placar, eu vou estar de olho no Race Cantos, ou para o PSG marcar mais cantos do que o Atlético de Madrid, ou para o PSG atingir, por exemplo, 5 cantos primeiro, né, atingir 7 cantos primeiro. Eu vou estar de olho nesse mercado aqui do PSG, porque é uma equipe que trabalha muito pelas laterais do campo. Mas o mercado de gols realmente é uma excelente aposta aqui, tá? As apostas que eu quero deixar para você é a vitória do Barcelona junto com a vitória do Bayern de Munique. Na Bet5 está pagando 1,55, tá? E também eu vou deixar outra aposta para vocês, que é a vitória do Barcelona no primeiro tempo. São jogos mais tranquilos para a gente poder trabalhar. Outro confronto bem interessante aqui, que dá para a gente apostar, é a vitória do Feyenoord, tá? Vitória do Feyenoord também eu olho com bons olhos. E mais um confronto é a vitória do Zenit, junto com a
o gol da Atalanta. Vitória do Zenit com o gol da Atalanta também é uma aposta que tem muito valor. Espero ter ajudado você. Lembra de curtir o vídeo, de compartilhar com 2 amigos seus. Conta comigo e vamos para cima.